Descomplicando Drywall de hoje, está aqui com o seu Carlos, da Gesso Azevedo. Obrigado, seu Carlos. Seu Carlos, eu vou pedir para você contar um pouco sua história. Eu vou fazer algumas perguntas com foco aqui do nossa enquete, nossas perguntas, né? Então, primeiro eu queria que você se apresentasse. Nome, Carlos Alberto Rodrigues, né? De Azevedo. Gesso Azevedo. E aí dá o nome à empresa, né? A gente veio do ramo da construção civil. Certo. Entendeu? Então a gente trabalhou muitos anos com construção civil e a gente já tinha um sonho, pelo menos aí hoje, dos 15, 20 anos atrás, de vir para a área do gesso. Ou seja, drywall era muito devagar ainda no mercado todo e a gente já via um potencial nessa área, né? Que é muito grande para se desenvolver, né? Hoje, com certeza, a gente está aí em torno de 10, 15% na área da construção civil. Uhum. Então, tem um mercado imenso ainda aí para crescer. Hoje, eu acredito, para a gente conseguir, né, atender o mercado com fábricas, tudo, a gente precisaria aí de mais umas 20 fábricas, entendeu? Para atender todo o mercado, entendeu? Uhum. Num potencial aí americano, sim, de outros. Quando a gente chegasse a 100%, precisaria com certeza de um volume muito maior de volume muito de produção. Maior. Produção. Com isso, há quanto tempo o senhor está no mercado de construção a seco? A seco eu estou em torno de 3 para 4 anos. 3 para 4 anos. Nas duas lojas ou uma loja? Uma loja. 4 anos e depois vem a outra. Isso, a outra tem uns 2 anos. 2 anos? Pouco. E como o senhor começou, né? O senhor falou que veio da construção civil, tinha essa oportunidade de vir para a construção a seco, mas o que foi esse estalo? Poxa, o que o senhor viu dentro da construção que tinha muito leque para enxergar? Que muita gente vê, mas não sabe, né? O que é construção a seco, não conhece o gesso, não conhece o drywall, não conhece o steel. E como que o senhor viu essa oportunidade ou apareceu para o senhor? Na realidade, eu já tinha intenção de fazer, já conhecia, mas não tinha como é que se diz? Como chegar, né? Eu cheguei a ver parte de cabotagem, navio, porque a primeira dúvida, por que todo mundo trazia isso de carreta? Entendi. Vinha transporte rodoviário, por que isso não vinha marítimo? Já que a gente tem uma frota maior, uma orla enorme desse tamanho aí, mar para tudo quanto é lado, e por que isso não vem pelo mar? Certo. Então, de outros países, depois fazendo essa consultoria, descobre que vem de outros países, vem pelo mar. Mas por que aqui do Brasil não vinha tão perto, né? Você conseguia trazer. Aí as dificuldades todas que aparecem nesse sentido da cabotagem, hoje parece que já está melhorando nesse sentido. Sim. Mesmo assim, ainda não é uma coisa. O transporte continua sendo rodoviário. 90% eu acho que ainda é rodoviário, algumas regiões específicas, né, a gente sabe que ainda é cabotagem, mas a maioria, acho que 90% ou mais é rodoviário. Rodoviário. Então acaba encarecendo. O produto é barato, mas o transporte acaba ficando bem onerando muito o produto final aqui. E aí comecei a fazer essa pesquisa, não consegui chegar, até porque as fábricas hoje, né, ainda hoje, são muito concentradas em alguns distribuidores, não é aberto para todo mundo chegar lá, até porque não tem demanda, né? As fábricas não conseguem produzir o suficiente para atender todo mundo, então concentra a distribuição em alguns. Então você não consegue chegar de imediato dentro da fábrica e retirar direto num preço competitivo. Você vai ter que... Criando um relacionamento, né? Criando um relacionamento, ao longo do tempo, você vai conseguir chegar aí, nesse ponto, né, de pegar direto da fábrica com preço competitivo. Mas aí tu vai ter que ser um distribuidor, lojista. E o senhor lembra qual foi o primeiro capital, assim, da primeira conta?
da primeira compra, né? O senhor adquiriu um ponto, né? Isso. E qual foi esse capital? Nossa, eu vou abrir minha primeira loja. Capital inicial foi R$50 mil. R$50 mil de material, de tudo. De gesso, tudo. drywall, tudo. Isso, tudo. Foi um investimento, na realidade. O que aconteceu? A história foi que eu inicialmente, antes de vir para o gesso, eu montei um bar. Certo. E aí chamei o pessoal para me dar uma consultoria no bar. Nisso, durante essa consultoria, tinha um rapaz que trabalhava com a gente, Rodrigo, que estava ajudando a dar essa consultoria, e eu fui e falei para ele fazer uma pesquisa para mim no gesso. Como era o mercado. Todo, para ver como é que a gente ia fazer. Porque eu já queria fazer esse investimento no gesso. Mas primeiro eu montei o bar. Certo. Aí o bar foi muito bem, entendeu? Mesmo tocando o bar, ele fez a consultoria do gesso e a gente começou. Na realidade, ele veio ser sócio. Entendeu? É. Inclusive, um dos parceiros também que a gente estava buscando como fornecedor veio ser sócio também. E aí a gente entrou, cada um uma parte dessa, e começamos. Os 50 mil foi a sua primeira. Isso. O que o senhor adquiriu e por que dessa primeira compra? Quais foram os itens que o senhor adquiriu com esses 50 mil? E o porquê que o senhor definiu esses itens dessa primeira compra? O tempo eram outros, né? Ou seja, certo. Os materiais eram mais baratos. Estou falando 50 mil hoje. Sim, mas lá se comprava mais. Então a primeira compra foi material básico. Drywall, ferragem e todos os itens, parafuso, os acessórios em geral, para atender ali a demanda. Mas gesso, plaquinha, teve também? Teve. Gesso, plaquinha, teve gesso. De todos os segmentos? Todos os segmentos. Até cimentícia também? Não, cimentícia não. Inicialmente não. Foi gesso, plaquinha e drywall. A parte de drywall. Isso, toda a parte da ferragem, tudo. Todos os acessórios. Foi a primeira compra que foi feita e teve um retorno muito rápido. Daí, com o tempo, foi acrescentando outros itens. Quer dizer, hoje está aproximadamente aí quase, se não tiver, está quase em 3 mil itens. Então, e crescendo. Com certeza. E qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou para fazer essa primeira compra? Né? Vocês tinham 50 mil, juntaram o capital da sua parte, para definir qual foi a maior dificuldade ali, de modo geral? O que foi? Um dos sócios que veio, ele já era do ramo. Então tinha expertise. Já conhecia bastante, já a família dele já mexia com isso, então facilitou nesse sentido, né? O conhecimento dele, tanto que eu usava sempre um termo. Se ele ver o vídeo, vai lembrar que eu não ia inventar a roda, ele já tinha a roda pronta. Certo. Então, a gente ia seguir o que ele já estava fazendo que dava certo. Então, como você já tinha uma pessoa com expertise, ela que já definiu com esse capital, né? Definiu. E qual foi o tamanho, o espaço físico que o senhor iniciou essa primeira loja? Começamos em Maria da Graça, tinha um espaço lá de 500 metros quadrados. Então o senhor já... coberto. Uma sociedade já tinha 500 metros quadrados. Isso, uma área coberta, tudo. Tínhamos uma empilhadeira, não nova, mas já iniciando, porque a gente achou que isso ia reduzir muito o custo com a mão de obra. Compramos uma empilhadeira antiga, mas que atendeu, ainda atende, ela está ainda comigo, ainda atende a gente ainda. Hoje tem 4 empilhadeiras, mas essa ainda está lá ajudando. Tem um carinho ainda por ela, né? Qual item o senhor teve mais dificuldade para adquirir de hoje da construção a seco, né? Desde o gesso, o drywall, a cimentícia, tudo. Qual foi o item que o senhor falou, nossa, esse foi difícil comprar, foi ter acesso à compra? Tem itens ainda difíceis para comprar ainda, que mesmo hoje eu ainda estou com dificuldade de conseguir, restrito. Então estou com dificuldade ainda de chegar nesses itens.
Entendi. Aí eu vou te responder mais ou menos. Não sei se esse vai ser o pior, Não. entendeu? Mas eu acho que o drywall foi bem difícil. Conseguir comprar em volume, tudo isso foi bem difícil. Entendi. As compras normalmente são pagas à vista e você ter preço para volume foi realmente mais complicado. Foi mais complicado. Né? O senhor teve dificuldade de encontrar fornecedores da construção a seco? Não falo específico de drywall, mas de gesso, ou cimentícia, ou ferragem, assim, caramba, não encontro alguém que me venda esse produto, não me encontro quem me... Eu ainda tenho dificuldade, alguns produtos tem. Eu tenho, às vezes, até o produto, mas não está no preço de mercado. Então, às vezes, algumas coisas para você chegar... Você encontra, mas não tem um preço de competitivo. Mercado. Exato. E hoje, a gente precisa realmente desse tipo de... Então, você acredita que sim, é um mercado um pouco fechado, tem uma dificuldade sim de ter um acesso, né, aos fornecedores? Tem, e alguns itens com certeza. Qual foi o seu volume de crescimento percentual de compra? Essa primeira compra, né, de 50 mil, e hoje qual que é o seu volume? Quantas vezes mais o senhor cresceu percentualmente? Umas 100 vezes, 50 vezes, 30 vezes? Acho que umas 200 vezes. 200 vezes? Ou mais. Em 4 anos. 4 anos. E como o senhor vê o mercado de hoje e como vê o mercado futuro de construção a seco? A construção a seco, se a gente for no ritmo que está hoje, quer dizer, a qualidade dos materiais deixa a desejar alguns, e se for nesse ritmo, realmente vai complicar. Mas se a gente trabalhar tudo certinho, como tem que ser, tá muito promissor. Muito promissor. Muito, muito. Pouco tempo aí, eu acredito que nos próximos anos aí isso vai crescer, porque as pessoas passaram a ter um conhecimento maior do que é a construção a seco, da agilidade, da economia. Num primeiro momento a pessoa até acha que é caro, mas depois ele olha o custo final. Compreende as etapas, As etapas, aí não tem... É imbatível. Entendo. E o que você faria diferente se iniciasse hoje no mercado da construção seca? E quando o senhor iniciou para hoje? O que o senhor faria diferente? Ou seguiria a mesma coisa? Eu vou te falar que eu seguiria a mesma coisa. Por quê? Porque se você pensar muito, você não inicia. Se a gente esperar as condições favoráveis, você depende de governo, você depende de várias situações, e nunca vai estar favorável, né, para você iniciar. Exato. Você tem que iniciar e ir vencendo etapas. Ok. Esse foi o Descomplicando Drywall com o seu Carlos, aqui da Gesso Azevedo. Muito obrigado, seu Carlos. Sucesso.